que eu poderia falar para você da situação que está ocorrendo, assim, é impressionante, assim, ó, é coisas que a gente vê em filme de catástrofe, em filme mesmo, assim, é uma situação que vocês não têm como, eu não tenho como descrever, sinceramente, não tem como descrever. A cidade está destruída, alguns lugares que a gente passou completamente destruídos, casas, assim, gente, foram levadas. Entende? É uma situação que gente, assim, ó, é algo inacreditável. Subiu para 126 o número de mortos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Já são quase 340 mil desalojados. Com mais de 92 mil moradias afetadas, o prejuízo no Rio Grande do Sul passa dos 8 bilhões de reais. E para piorar, uma frente fria chega à região nesse fim de semana. Com mais chuva, o nível do Guaíba pode voltar a subir, o que preocupa principalmente quem mora na capital, Porto Alegre. Nosso repórter enviado especial Marcelo Oliveira está por lá, está em Porto Alegre e traz todas as atualizações ao vivo para a gente. Oi, Marcelo, boa noite. Pelo que eu estou chovendo pequenininho ainda aqui no meu retorno, mas parece que está chovendo por aí. Quero saber se já esfriou muito, se caiu a temperatura e onde você está nesse momento. É uma espécie de posto de controle? Onde é que é? Boa noite. Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Rede TV News. Aqui em Porto Alegre voltou a chover forte hoje. Choveu de manhã, deu uma paradinha na hora do almoço e agora à tarde voltou com muita força a chuva. Chove neste momento, nós estamos na área de resgate, né? O ponto de apoio para os voluntários, bombeiros, policiais e brigadistas que trabalham aqui no resgate das pessoas no bairro Maitá, que é o bairro mais alagado hoje em Porto Alegre. Agora há pouco, Amanda, os resgates foram interrompidos porque uma das equipes avistou um foco de luz no meio do bairro, onde está alagado, com água na altura de 1,80 m, mais ou menos, o que não era para acontecer. Então, eles vão ter que investigar se é um curto-circuito ou se é até mesmo um gato feito por moradores que insistem em ficar no local. O fato é que ninguém pode entrar na água agora, por risco até mesmo de choque elétrico, até eles investigarem o que está acontecendo. A temperatura aqui, por causa da chuva, caiu bastante neste momento, 17 graus aqui em Porto Alegre, mas na noite passada a temperatura chegou aos 12 graus, Amanda. Muito frio e que causou mais um problema. As pessoas que estavam sendo resgatadas aqui, muitas foram atendidas com hipotermia. Perfeito, Marcelo. Obrigado por suas informações. Então, daqui a pouco, se precisar, a gente volta daí com você de Porto Alegre. Olha, as inundações no Rio Grande do Sul têm gerado uma série de problemas. A capital gaúcha e a região metropolitana vivem uma crise de abastecimento de água também. E nos abrigos há até suspeita de tentativas de estupro. Desde o início das chuvas, 6 pessoas foram presas, acusadas de cometer abusos sexuais contra menores de idade em abrigos de Porto Alegre e da região metropolitana. Um dos casos teria acontecido na cidade de Canoas. Testemunhas contam que um homem foi expulso de um dos centros de acolhimento após tocar a própria região íntima em frente a uma família. Ele estava entre a tela e o corredor ali, atrás da gente, fazendo gestos obscenos. A Polícia Militar Gaúcha também já realizou 38 prisões por saques a residências e estabelecimentos comerciais. O governo do estado pediu reforços a Brasília. 400 policiais da Força Nacional devem vir ao Rio Grande do Sul. Policiais da reserva também vão ser chamados de forma emergencial. O direcionamento agora com polícia embarcada é prender todos aqueles que ousarem se aproveitar desse momento para praticarem saques e outros crimes. Muitos dos que estão nos abrigos lidam ainda com uma aflição infinitamente maior do que a incerteza de não saber quando e em quais condições vão voltar para casa. É a dor de ter se perdido de familiares e amigos em meio à fuga das águas. Localizou uma criança e adolescente desacompanhado, traz para o centro integrado. Se não puder, imediatamente faz contato com o conselheiro tutelar para que busque esta criança e adolescente e traga para cá, onde a gente vai ter condições então de encaminhá-lo.
Entre tantos problemas, a capital gaúcha e a região metropolitana seguem enfrentando a crise de abastecimento de água. A ordem de racionamento continua. Esta empresa, que vende água mineral em Porto Alegre, viu filas quilométricas se formarem no portão. Era um apelo em meio ao desespero. Os sócios não tiveram dúvidas, abriram as portas e começaram a distribuir a água de graça para quem precisa. Deus é bom demais e tem para todo mundo, então essa foi muito fácil de tomar essa decisão. Aqui na capital, 85% da população chegou a ficar sem água. As estações de tratamento do DEMAI foram atingidas pela enchente. Uma a uma, elas estão sendo reativadas. Agora já são 4 de 6 em funcionamento. Mas a vazão da distribuição precisou ser reduzida para garantir a potabilidade da água. Por isso, ainda deve levar um tempo para que esse líquido tão precioso esteja disponível para todos. Moça, eu cheguei a pegar até água no Guaíba e comprei cloro de piscina para limpar a água. Voltou um pouquinho e parou, e aí no condomínio acabou dando uma travada na bomba que puxa para a caixa d'água. E mais nada ainda. Se não tem esse lugar abençoado aqui, a gente está bem lascado. Todo mundo se ajudando, né, gente? Empresas e instituições de todo o Brasil estão se mobilizando para auxiliar, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O desastre já afetou mais de 410 municípios, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Como não se sensibilizar com as tristes cenas do Rio Grande do Sul? Pessoas perdendo as casas, móveis, eletrodomésticos, animais de estimação, roupas, a vida. Tudo que construíram ao longo de uma vida inteira. Imagens impactantes da tragédia mobilizam brasileiros de todo canto. Uma das saídas que muita gente tem encontrado para ajudar o Rio Grande do Sul é reunindo doações. Depois de postar um vídeo pedindo doações nas redes sociais, o David conseguiu reunir alimentos, água, roupas, produtos de higiene e de limpeza de mais de 20 pessoas. A expectativa é reunir ainda mais e levar tudo para o Sul na próxima semana. Acredito que vai ajudar muitas famílias, porque tem muita coisa, inclusive tem gente doando coisas novas. Teve uma moça que ela tinha uma loja, essa loja ela fechou e ela doou bastante coisa que tinha nessa loja dela que ela não conseguiu vender. Então vai ter muita coisa para ajudar bastante família. Essa iniciativa do David surgiu depois de uma amiga que mora no Rio Grande do Sul falar sobre a situação da região. Ela escreveu: David, eu perdi tudo. E aí depois que ela mandou isso, eu já pensei em gravar o vídeo e postei também. A casa dela ficou só a parte de cima para fora da água. Ela teve que ir para a casa de uma amiga, que na casa dessa amiga também não tem muita coisa, então eles estão precisando de bastante coisa lá. O Jonas é gaúcho, mas hoje mora em Belo Horizonte. Sua cidade natal é Sinimbu, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Ela foi destruída pelas águas. Apreensivo com a situação dos familiares, ele resolveu pedir ajuda nas redes sociais. Várias pessoas se voluntariaram, entre eles o Bruno. Tocou meu coração, né? É gente pequeno, mas tem um coração grande e vai para cima. A gente ainda está precisando de fralda, água, roupa, papel higiênico, limpeza, produto de limpeza principalmente, vai fazer falta lá. Os donativos serão levados ao Rio Grande do Sul por uma empresa de transporte no próximo dia 20. No Rio de Janeiro, a empresária Lúcia Gagliasso transformou parte do restaurante dela na zona oeste do Rio em ponto de coleta de doações. Elas serão levadas por fornecedores que têm caminhões direto para o aeroporto do Galeão, para ser transportado pela FAB até o Sul. Vamos pedir. Só que quando eu me vi pedindo, eu falei, não é suficiente só eu pedir. Vou pedir pessoas para pedirem. E isso foi tomando um rumo que eu não fiz outra coisa de sexta-feira para cá. A não sei, buscar doação aqui, buscar doação ali. Aí começou a vir a pessoa doar. Eu falei, não, agora você tem que doar seu tempo, porque aí a gente vai sabendo que tem que fazer... Não é assim, sacola. Tudo isso aqui passa por um processo. Em Fortaleza, uma transportadora já lotou 7 carretas com doações. O que falta agora é dinheiro para realizar a viagem para o Sul. Aqui tem em torno de 1.000 cestas básicas. A gente tem 3.000 já para coletar. Só que a gente precisa agora da ajuda para quê? Para angariar dinheiros para a gente conseguir concluir a viagem. E em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, um alarde foi provocado por notícias falsas. Como o estado é o maior produtor nacional de arroz,
a procura pelo produto aumentou, porque as pessoas passaram a acreditar em um possível desabastecimento. O preço do arroz já vinha em forte alta nos últimos meses, 7,21% desde o começo do ano, segundo o IBGE. Mas as inundações no sul do país e o receio de novos reajustes provocaram uma corrida de parte da população aos supermercados. No Rio de Janeiro, a procura por arroz aumentou tanto que o produto está em falta em alguns estabelecimentos. Para evitar o desabastecimento, diversos estabelecimentos passaram a controlar a venda. Neste supermercado em Fortaleza, o limite é de 3 quilos de arroz por CPF. Neste outro aqui em Belo Horizonte, cada cliente pode comprar no máximo 5 pacotes de 5 quilos. A gente até entende o temor das pessoas de estar procurando arroz com medo da crise, né? Mas estocar não é o ideal. O Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional de arroz. Mais de 80% da safra, cerca de 6,4 milhões de toneladas, foram colhidas antes da tragédia climática. Mas o impacto das inundações nos locais de armazenamento e a dificuldade de escoar os grãos para o restante do país podem aumentar os preços nos próximos meses. Para garantir a recomposição dos estoques públicos, o governo federal autorizou a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a importar até 1 milhão de toneladas de arroz. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União. A compra será feita por meio de leilões públicos e a preço de mercado. O presidente da Conab garantiu que não há risco de desabastecimento e nem necessidade da população estocar arroz. Tem uma onda de desinformação dizendo que vai ser desabastecido o nosso Brasil e estimulando as pessoas a comprarem, estocar sem necessidade. Além de não deixar faltar arroz, nós vamos também com essa medida garantir que o preço não suba em função da especulação de alguém que queira se aproveitar da situação que vive o Rio Grande do Sul. A Associação Brasileira da Indústria do Arroz informou que vai trazer 75 mil toneladas do produto da Tailândia para aumentar a oferta e segurar os preços. Já a entidade que representa os supermercados disse que os estoques e as operações de abastecimento do varejo estão normalizados, com diversas marcas, preços e promoções para atender à demanda de consumo. No momento seria ideal esperar, ver como é que vai ficar, não apavorar. Gente, cuidado, não caia em fake news, confie apenas nos órgãos oficiais. Aquela mensagem de zap dizendo que vai faltar arroz não é verdade. Só vai faltar produto se todo mundo correr ao mesmo tempo para o supermercado para estocar. Aí sim o preço sobe e corre o risco de faltar. Então continue com a sua compra como sempre foi. A importação está garantida e grande parte da produção do Rio Grande do Sul também já foi colhida e chegará à sua mesa. Portanto, sem alarde. E olha, a inflação subiu 0,38% em abril, ligeiramente acima do esperado pelo mercado. A alta foi puxada pelos preços de remédios e alimentos. Normalmente é aqui, no supermercado, que os números da economia são compreendidos da forma mais clara. O aumento ou a diminuição dos preços dão a noção para o consumidor de como anda a parte importante da saúde financeira do país. E não é preciso ser nenhum expert em finanças para perceber que está difícil encher o carrinho. Rapaz, está meio alto um pouco, viu? Não está muito baixo não. Principalmente cebola, tomate, pimentão, cenoura. O índice que é referência para medir a inflação no Brasil voltou a acelerar no mês de abril. O IPCA teve uma alta de 0,38% e o grupo de alimentos e bebidas, mais uma vez, foi o vilão, com uma alta de 0,70%. E a cebola está mais ardida do que nunca, 15% mais cara. Mas não é só a cebola. O mamão, o café e o tomate também ficaram mais caros. O tomate está caro. Tá. Aumentou? R$12 está muito. Já comprei a 7, 8, 9,90. Em abril, 7 dos 9 grupos de produtos pesquisados pelo IPCA tiveram alta. Destaque para o preço dos remédios, que também aumentou. Os alimentos, normalmente a gente tem tido aí alguns impactos em algumas safras de alimentos, então isso acaba tendo um aumento do preço e essa época do ano, na parte de medicamentos, é quando ocorre de fato o aumento dos preços, o reajuste dos preços dos medicamentos. Com os resultados, o IPCA acumula 3,69% em 12 meses. No ano, a alta é de 1,80%.
E ainda tem a preocupação com o fator climático e os prejuízos das enchentes no Rio Grande do Sul. Porque a gente ainda não sabe dimensionar o impacto geral que teve dessas chuvas na produção, principalmente soja, arroz, que são itens que o Rio Grande do Sul acaba produzindo bastante, devem ter uma capacidade menor de produção, o que faz, quando a gente tem uma disponibilidade menor de alguns itens, acaba subindo o preço, o que de fato acaba tendo uma maior inflação. Voltamos em 30 segundos. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Igor, boa noite. Eu sei que você não é portador de boas notícias hoje para o sul do país. A gente começou essa edição do Rede TV News falando da expectativa de chuva e também de frio, né? Queda das temperaturas. Queria que você ilustrasse isso melhor para a gente no mapa. O que vai acontecer nesse fim de semana? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, eu trouxe um mapa que dá para ilustrar bem o que está acontecendo. Tem previsão de chuva durante todo o fim de semana. E tudo isso ainda por causa de um sistema de baixa pressão que está em direção ao Rio Grande do Sul, uma frente fria estacionária e também, olha, o corredor de umidade que sai da região norte em direção ao Rio Grande do Sul. Esses sistemas formam as nuvens carregadas. E olha só, o bloqueio atmosférico, ele impede que essa umidade se espalhe para o restante do país, por isso a chuva continua concentrada no Rio Grande do Sul e pode causar estragos nos próximos dias. Por causa desse bloqueio, o tempo continua abafado. No Rio de Janeiro, por exemplo, olha, as máximas podem chegar na casa dos 35 graus amanhã, 37 no domingo e também na segunda-feira. Em São Paulo, a mesma coisa, o dia começa com bastante nebulosidade, não chove, mas os termômetros podem chegar aos 30 graus amanhã, 31 no domingo e 32 graus na segunda-feira e pode escapar uma chuva fraca e isolada. No Nordeste também chove no Maranhão. Essa chuva acontece no período da tarde, mas também é uma chuva isolada. E vale lembrar que o alerta para chuva forte no Maranhão é referente à chuvarada de 2023 e ele tem duração de 6 meses. Então podem ficar tranquilos porque não tem previsão de chuva forte por lá durante o fim de semana. Falando em temperaturas, olha só, as máximas podem chegar na casa dos 31 graus em Salvador e 36 graus em Cuiabá. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Vamos torcer para não se agravar a situação lá no sul, né? Com certeza. Nós voltamos em 30 segundos. A gente nunca imaginou passar por isso, é muito difícil. Eu não sei explicar o que eu sinto. Eu tô assim ainda bloqueada, eu tô assim anestesiada. E agora isso que a gente nunca imaginou passar, né? Então é muito assustador pra gente, é muita coisa pra gente assimilar, é muito medo. A Força Aérea Brasileira e o Exército começaram neste sábado a distribuição de mais de 400 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Quem tem mais informações é o repórter Marcos Amoroso, de Brasília. Oi, Amoroso, boa noite. Conta pra gente como é que vai ficar essa logística da FAB, do Exército, com essas doações para o Rio Grande do Sul. Olá, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos assistem. Uma aeronave da FAB com as doações parte da base aérea aqui de Brasília amanhã cedinho rumo a Canoas. Em paralelo, 20 carretas do Exército e de empresários voluntários do programa Todos Unidos pelo Sul também levam alimentos e materiais doados. A Agência Nacional de Transportes Terrestres baixou uma portaria que dispensa da fiscalização de pesagens os caminhões que transportam as doações. A medida também dispensa a cobrança de pedágios. Já os Correios anunciaram novas agências preparadas para receber as doações. São mais de 10 mil pontos espalhados pelo país. Hoje o governo também anunciou medidas para combater as notícias falsas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, discutiu com os representantes das plataformas digitais um protocolo de intenções que obriga as empresas a retirarem as fake news do ar em até 12 horas após a notificação. Vamos acompanhar aí o que disse o ministro. Nós pedimos o apoio das plataformas para que, em conjunto com o poder público, possam ampliar a sua atuação de combate à desinformação. Uma vez identificada a fake news, o conteúdo desinformacional, nós iremos acionar as plataformas para que elas possam, a partir de algoritmos próprios
de atuação tecnológica interna, a partir dos próprios termos de uso, ela possa retirar o conteúdo que é considerado desinformacional. E hoje o governo anunciou mais medidas para agilizar a aprovação de planos de recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Durante a 7ª reunião da sala de situação, ficou definido que o governo federal terá 24 horas para analisar os planos de trabalho apresentados pelos municípios do Rio Grande do Sul à Defesa Civil Nacional. Isso deve agilizar os repasses de recursos para as ações emergenciais. Até agora, segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, o governo já aprovou 124 planos que somam 75,6 milhões de reais. E outros projetos calculados em 111 milhões estão em análise. A preocupação maior no processo de recuperação dos municípios é com a infraestrutura. As 3 redes estratégicas prioritárias para nós: comunicação, energia e as estradas. Nós estamos com uma ação específica voltada para cada uma dessas 3 áreas e vamos avançar nas próximas horas para ter pelo menos uma definição estratégica de prazos, de investimento. Todo esse esforço, no entanto, pode ser prejudicado, porque a previsão de mais chuvas e possíveis deslizamentos de terra na região neste fim de semana. Se confirmar esse volume de chuva para esse período de hoje até segunda-feira, certamente alguns caminhos que já foram restabelecidos, mesmo que com uma certa dificuldade, que está facilitando, né, já a mobilidade, podemos voltar a ter problema. Com escolas inundadas e muitas sendo usadas como abrigo, o Ministério da Educação flexibilizou o calendário escolar, de maneira semelhante ao que aconteceu na pandemia. A determinação permite que hajam aulas remotas em 2024 e que o ano letivo de 2025 tenha uma carga horária maior para cumprir objetivos de aprendizagens do ano anterior. Cerca de 980 escolas e 339 mil estudantes foram afetados pelas enchentes. Além da ajuda direta às prefeituras e ao Estado, o governo federal também se concentra na renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Na próxima segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o governador Eduardo Leite para discutir o assunto. O governo federal já anunciou a suspensão da dívida pelo prazo de 1 ano, o que libera 3,5 bilhões de reais do caixa do Estado. Em primeiro lugar, essa dívida precisa ser suspensa e tem que ser suspensão por longo prazo. Por que tem que ser? Porque já acenaram com uma suspensão por um período menor, depois vamos ver como é que faz, se vai prorrogar mais tempo ou não. Isso nos impede de fazer planejamento. Como é que você vai planejar um investimento mais robusto se você não sabe se no ano que vem vai estar pagando a dívida ou não? Já na terça-feira, o presidente Lula deve anunciar novas medidas de ajuda financeira voltadas diretamente para a população gaúcha. Semana que vem, nós já estamos cuidando do Rio Grande do Sul, tem muita gente lá ajudando, nós vamos cuidar daquele estado, porque o Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. E nós vamos cuidar daquele povo como se estivesse cuidando da família da gente. Depois de derrubar o sigilo do inquérito que investiga a morte de Marielle Franco, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, notificou os acusados para que apresentem respostas sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Robson Calixto Fonseca, o Peixe, passou a noite no presídio e ainda aguarda pela audiência de custódia. Ele foi preso ontem em uma ação da Polícia Federal que também teve como alvo o major da Polícia Militar, Ronald Paulo de Alves Pereira. Os dois são acusados de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. A denúncia da PGR trouxe à tona mais detalhes sobre o crime. O documento expõe o passo a passo dos acusados. O major Ronald foi encarregado de monitorar a rotina da vereadora. Já Robson foi quem cedeu a arma para o crime. O texto ainda confirma que o motorista Anderson Gomes e a assessora de Marielle, Fernanda Chaves, também eram alvo dos criminosos. Na denúncia está a explicação.
Os crimes contra o motorista Anderson Gomes e a ex-assessora da vereadora Fernanda Chaves foram praticados para assegurar a impunidade do homicídio contra Marielle Franco, ou seja, para que não houvesse testemunhas. Já o major Ronald Pereira, preso desde 2019 por homicídios e ocultação de cadáver, monitorava Marielle pelas redes sociais. Segundo a denúncia, foi ele quem verificou que a vereadora participaria de um evento no dia 14 de março de 2018 na Casa das Pretas. E ele encontrou aí a oportunidade perfeita para a execução de Marielle. O major Ronald telefonou então para o ex-sargento da PM Edmilson Macalé, na manhã do encontro, para dar a notícia. Logo depois, Macalé ligou para Rony Lessa, o atirador que matou Marielle. Segundo as investigações, o soldado Robson Fonseca intermediou o primeiro encontro entre Rony Lessa e os irmãos Brazão, acusados de serem os mandantes do crime. Eles e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, estão presos desde o mês passado. Robson possui atuação em atividades típicas de milícia, pelo menos desde 2018, no bairro da Taquara, na zona oeste do Rio, área controlada pelos irmãos Brazão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, notificou os acusados para oferecerem respostas em até 15 dias sobre a denúncia oferecida pela PGR. O ministro também retirou o sigilo do inquérito. A defesa de Robson Calixto diz que ele sequer figurou no inquérito policial como investigado e que não existe nenhum elemento concreto contra ele. O advogado de Rivaldo Barbosa afirmou que o ex-chefe da Polícia Civil foi preso e denunciado sem ser ouvido e que a denúncia está baseada na colaboração premiada do réu confesso de vários homicídios, que ataca a polícia e que viabilizou sua prisão. As defesas dos demais citados não responderam à nossa reportagem. A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com o Rede TV News. Vou ter que abandonar, não tem condições. Estou abandonando a casa onde eu casei, criei 3 filhos meus, 4 filhos da minha esposa. Cara, muito isolador, porque chegar a construir pequenas coisas que a gente construiu ao longo do tempo, né? E perder praticamente quase tudo que a gente construiu vai ficar bem difícil, né? Mas o sentimento é de impotência, de ver aquela água entrando, tudinho, a gente não poder fazer nada. Quanta dor é deixar uma vida, né, Augusto? Uma história para trás. Agora à noite voltou a chover forte no Rio Grande do Sul e uma das preocupações é que o nível do Guaíba suba novamente. A repórter Angéle Silveira está em Porto Alegre, traz mais informações. Oi, Angéle, deixa eu ver sua carinha. Nossa, está chovendo forte mesmo, né? Você está na região central, eu imagino aí que a água já esteja subindo. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. É isso mesmo, nós estamos aqui na usina do gasômetro, na orla aqui do Guaíba. E a última medição, a gente teve uma boa notícia que teve a baixa do Guaíba, está em 4,71 metros, mas a previsão com a chuva nos próximos dias que vai aí se estender até segunda-feira no mínimo, podendo chegar a 120, 140 metros em algumas regiões, milímetros, perdão, em algumas regiões do estado, vai fazer com que o nível do Guaíba aumente, podendo chegar até 5,30 metros. Lembrando que o marco histórico aqui do Guaíba, a gente alcançou no último domingo 5,33. Então pode quase se igualar aí a esse marco histórico que a gente já alcançou, fazendo com que as águas aqui na cidade que estavam baixando voltem a subir e alagar as pessoas. Então, realmente, além disso, toda essa questão de dificultar os resgates, a chuva, né? O principal alerta da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul é para o risco de desmoronamentos também, deslizamentos de terra, porque o solo está muito encharcado. A chuva não dá trégua e não vai dar aí até segunda-feira, pelo menos. Quarta-feira, talvez, a previsão é de que comece uma frente fria e talvez pare a chuva, mas até lá vai ser muita chuva. Inclusive, a gente preparou um material para explicar quais são os principais pontos aqui do estado que estão em risco, região sul, centro. Vamos conferir na matéria.
A previsão para os próximos dias é de chuva forte em todo o Rio Grande do Sul, especialmente no centro-norte e no leste do estado. O risco de inundação é uma realidade para os rios de todas as regiões. Todos os rios que já foram afetados devem atingir novamente uma cota de inundação. A gente ainda tem uma situação crítica para o litoral norte, que são uma região com rios pequenos, então a resposta é muito mais rápida. A Defesa Civil Gaúcha projeta que o nível do Guaíba possa voltar a alcançar 5,30 metros. Se esse for o caso, as ruas aqui da capital, da região metropolitana e das cidades que são banhadas pelo rio podem voltar a ver o nível das águas, que já estava começando a baixar, subir de novo. A preocupação com o retorno das chuvas é ainda maior porque muitos municípios continuam isolados, sem alternativas para as pessoas saírem ou para a ajuda chegar por terra. O estado ainda possui mais de 70 pontos de bloqueios nas estradas. Até a tarde desta sexta-feira, só era possível acessar Porto Alegre pela BR-118. A prefeitura trabalha de forma emergencial na construção de um corredor humanitário. As chuvas só devem ir embora na próxima quarta-feira, quando a primeira frente fria com cara de inverno gaúcho chega ao estado. A partir daí, as temperaturas podem cair até os 3 graus em algumas áreas, aumentando o risco de hipotermia em pessoas em áreas alagadas. Mais de uma semana depois do início da tragédia climática, os gaúchos ainda não podem dizer que o pior já passou. É preocupante o baixo estoque de sangue no Hemocentro de São Paulo. Atualmente, a unidade funciona com apenas 40% da capacidade e o abastecimento nos hospitais pode ser prejudicado pela falta de doadores. O movimento, que diminui há alguns anos, caiu ainda mais com o aumento de casos de dengue. Com o baixo estoque dos sangues tipos A e B, positivos e negativos, e de O negativo, o Hemocentro de São Paulo precisa para ontem de doadores. Muitas pessoas alegam falta de tempo, dificuldade para vir doar. Então, por isso, inclusive, nós temos campanhas de coleta móveis, que a gente vai até a empresa que a pessoa trabalha, até o condomínio, e isso tem dado um bom resultado. Mas realmente a gente nota que as pessoas não têm procurado o Hemocentro para doar. O Hemocentro precisa ter em estoque entre 1.276 e 1.700 bolsas de sangue. Mas agora a situação é essa aqui, ó. Essas caixas fechadas é porque não tem sangue. Aqui, por exemplo, tem só 2 caixas com bolsas do sangue do tipo O positivo, que é um dos mais procurados. Amanhã, a Fundação Pro Sangue vai realizar uma campanha de Dia das Mães para tentar mudar esse cenário. Segundo a organização, as mulheres representam 49% dos doadores do sangue que vai para 80 instituições de São Paulo. O O positivo, o O negativo, a gente tem 20% só do estoque mínimo necessário para a gente trabalhar no dia a dia. Ou seja, então de hoje para amanhã, se as pessoas não vierem doar, eu não sei se a gente vai ter condições de atender esses pacientes com esse tipo sanguíneo, que são muito pedidos, né? O presidente Lula cumpriu a agenda hoje em Alagoas e na Bahia. Em Maceió, Lula participou da entrega de 914 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. O residencial foi construído em uma área de vulnerabilidade social e com condições precárias. A maioria dos moradores beneficiados vive da pesca. Em seu discurso, o presidente lembrou o motivo que o levou a criar o Minha Casa Minha Vida. Foi no outro mandato meu de presidente que eu criei o Minha Casa Minha Vida. E criei o Minha Casa Minha Vida porque era necessário acabar com a desgraça que vive o povo pobre desse país. A cerimônia em Maceió foi marcada por um momento desconfortável. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também estava presente e, ao discursar, foi vaiado. Tem a palavra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eu queria saudar a todas as pessoas, cada uma das famílias
Ao perceber as vaias, o presidente Lula levantou e ficou ao lado de Arthur Lira durante todo o discurso do parlamentar. Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar pelo seu Estado, é continuar aprovando matérias no Congresso Nacional, é dando suporte para que tudo aconteça nas políticas públicas. Pouco depois foi a vez do presidente Lula discursar. Lula saiu em defesa de Lira. É um ato que não tem partido político aqui é um ato institucional. Um ato institucional não tem cor partidária, porque senão fica difícil para um presidente da República viajar para inaugurar coisa, porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós. E ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado, para ser maltratado. É apenas uma questão de comportamento que me incomoda muito. A outra agenda do presidente aconteceu na Bahia para inaugurar o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Esta será a maior unidade hospitalar do extremo sul do estado, com 216 leitos, sendo 30 UTIs. O hospital vai atender moradores de 21 municípios da região. A cerimônia contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, de ministros, prefeitos e outras autoridades. O que eu poderia falar para você da situação que está ocorrendo, assim, é impressionante, assim, ó, é coisas que a gente vê em filme de catástrofe, em filme mesmo, assim. É uma situação que vocês não têm como, eu não tenho como descrever, sinceramente, não tem como descrever. A cidade está destruída. Alguns lugares que a gente passou completamente destruídos, casas, assim, gente, foram levadas, entende? É uma situação que gente, assim, ó, é algo inacreditável. Vamos voltar para Porto Alegre, conversar ao vivo com o nosso repórter Marcelo Oliveira. A prefeitura decidiu derrubar uma passarela da rodoviária da capital gaúcha para a criação de um corredor humanitário. Oi, Marcelo, boa noite mais uma vez. Explica para a gente como é que vai funcionar esse corredor. Amanda, essa passarela foi derrubada hoje para a construção do corredor humanitário para facilitar a passagem de veículos de segurança, ambulâncias e até mesmo de voluntários. Ela foi construída mesmo com a via alagada, com camadas de pedras, cascalho e asfalto. A previsão é de que ela esteja funcionando plenamente em breve para justamente facilitar o trânsito desses veículos de emergência que darão suporte aos desabrigados e às pessoas que possivelmente ainda estejam ilhadas. Passada uma semana do início das enchentes aqui em Porto Alegre, problemas secundários começam a aparecer e que envolvem, inclusive, saúde pública. Nós vamos ver na reportagem agora como que os voluntários estão fazendo para driblar mais esse problema. Na capital gaúcha, vemos cenas de guerra. Um tanque do Exército corta as ruas da cidade em direção ao bairro de Humaitá para auxiliar com a segurança e com os resgates. Com esse blindado, com esse tanque aí, só isso para conseguir chegar ali. Nessa imagem, militares colocam um gerador em cima do blindado para poder chegar a um bairro que está ilhado. Em meio ao caos, voluntários correm para salvar quem pode. Agora voltou a chover forte aqui em Porto Alegre e mesmo com o desgaste físico e mental, muitos voluntários há uma semana na água, eles não deixam o local e permanecem aqui ajudando as pessoas resgatadas que estão chegando neste bairro alagado da capital gaúcha. Voluntários relatam a exaustiva tarefa de convencer as pessoas a saírem de suas casas. Acredito que a gente tem 2 pontos, né? O cansaço físico e mental, mas a gente precisa sempre ajudar o próximo, ajudar os outros. A gente tem as missões, tá? A gente vê as pessoas que não querem sair, relutantes em sair. A gente tem que conversar, convencer, mostrar que tem espaço nos abrigos, que a gente quer ajudar, que a gente vai levar todo mundo em sã segurança para os abrigos. Esta imagem mostra os voluntários tentando convencer um senhor a deixar sua casa alagada, mas ele não saiu da residência. Só que eu quero te dizer o seguinte, a base não respondeu? Precisamos sair. Então, pessoal, assim,
eles estão bastante redutivos em matéria de não querer sair porque eles acham que a alimentação deles vai dar para o tempo de chuva diminuir, as enchentes diminuir, mas ao contrário, né? E a previsão é para que venha a chuva e que aumente cada vez mais a enchente aqui nesse local, né? Um outro fator que preocupa muitos voluntários é a saúde. Este homem foi mordido por um cachorro. Mordeu no resgate, já tomei antitetânica, antirrábica e agora fazendo curativo para dar nada de novo. O contato com a água contaminada pelas enchentes pode trazer várias doenças, principalmente a leptospirose. Esta médica voluntária explica a importância de buscar ajuda. E para essas pessoas, assim como os nossos socorristas aqui, os voluntários que estão se expondo durante dias já a essa água contaminada, que muito provavelmente há a presença de leptospira, porque tem roedores, tem animais mortos, né? Então, assim, é uma água que está muito contaminada. A médica relembra que o medicamento indicado para a prevenção à doença é a doxiciclina. Os sintomas podem surgir depois de 7 a 10 dias. E, obviamente, acompanhar o surgimento de sintomas, né? Que são muito parecidos com outras doenças infecciosas, febre, dor no corpo, calafrio, sintomas gastrointestinais. Nossos agradecimentos aí ao Marcelo de Oliveira, essa excelente cobertura lá em Porto Alegre. Olha, quase 2.000 toneladas de doações já foram enviadas para o Rio Grande do Sul. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que este é o maior volume de doações da história da Defesa Civil Nacional. Além disso, pelo menos 15 países já ofereceram ajuda ao governo brasileiro. E mesmo assim, muita gente continua desabrigada. Você também pode ajudar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Juntos, somos mais fortes. É isso aí. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Amanhã, sábado, tem mais, um pouquinho mais tarde, a partir das 9h30 da noite. Um ótimo fim de semana e até amanhã.